Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Senhor. Graças te damos. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem aqui nós temos a passagem do jovem rico. Jovem rico, a gente vê que no versículo 17 aqui, ó, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele. Sabe, esse jovem rico, ele se ajoelhou diante de Jesus Cristo. Ele se ajoelhou, mas a gente não era uma adoração verdadeira. Sabe, não era um sentimento verdadeiro. Sabe, não era alguém que tinha ali o seu coração, sabe, de que estava na frente do Salvador, de que estava na frente do Messias, na frente daquele que poderia lhe dar a vida eterna. Sabe, irmãos, mas ele se ajoelhou, sabe, e ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta dele: Mestre, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Sabe, tem outra passagem que alguém faz essa mesma pergunta. Sabe, na passagem lá do bom samaritano, um mestre da lei, um doutor da lei, estava tentando Jesus Cristo, procurando um erro Jesus Cristo, e ele fez essa mesma pergunta para Jesus Cristo: sabe, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Sabe, só que ali era alguém tentando Jesus Cristo, procurando um erro em Jesus Cristo. Sabe, e aqui nós temos alguém fazendo a mesma pergunta: o que eu faço para alcançar a vida eterna? Sabe, mas não era um sentimento, ele não sabia quem que era ele não sabia quem era aquele a quem ele estava ajoelhado ali na frente. Sabe, irmãos, ele não sabia, não compreendia quem era aquele homem de quem ele estava ajoelhado ali na frente. Ele não estava tentando Jesus Cristo, ele não estava procurando um erro em Jesus Cristo, mas ele não compreendia nada de quem era Jesus Cristo. Ele não compreendia que aquele era o Salvador, que aquele era o Messias, que aquele era o Cristo, sabe, que a vida eterna, que a própria pergunta dele, aquele que poderia dar, estava ali na frente dele. Sabe, irmãos, ele não compreendia isso.
E Jesus responde, Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe, Jesus vai dizer: por que você me chama de bom? Sabe, ninguém é bom senão Deus. Sabe, Jesus aqui, ele não está negando a sua divindade. Sabe, irmão, ele não está negando a sua bondade. Sabe, não é isso que Jesus está querendo dizer. Sabe, o que Jesus está fazendo é elevando os pensamentos dele a um padrão de bondade muito mais elevado. Sabe, porque a bondade que o jovem rico possuía era a sua bondade. Ele estava chamando Jesus Cristo de bom, mas o padrão de bondade dele era ele mesmo. Ele era o bom. Então Jesus Cristo está usando as palavras aqui para elevar a mente dele a um padrão de bondade muito alto, para que ele pudesse entender e reconhecer que ele não era bom. E não no sentido de negar a sua divindade. Esse texto não pode ser usado para dizer que Jesus negou a sua divindade, que Jesus não era bom. Não é essa a função das palavras de Jesus. A função das palavras de Jesus é tentar levar o jovem rico a compreender, sabe, que o padrão de bondade dele era muito pequeno, sabe, era muito medíocre. Por isso que Jesus vai dizer isso. E Jesus vai dizer para ele, tu sabes os mandamentos. Sabe, jovem rico, você sabe os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, sabe, não furtarás, não matarás, sabe, Jesus passou a lei para ele, sabe, o apóstolo Paulo disse que a lei não salva ninguém. Diante da lei, ele deveria ter entendido e compreendido que ele estava perdido. Glória a Deus. Diante da lei, ele deveria ter virado para Jesus Cristo e ele deveria ter falado para Jesus: mas eu estou perdido então, porque eu não consigo cumprir a lei. Sabe, não há quem cumpra a lei. Sabe, Jesus Cristo falou que ninguém cumpra a lei. Sabe, nós não podemos desejar nada no nosso próximo. Sabe, quantas vezes nós cobiçamos as coisas do nosso próximo? Quantas vezes nós desejamos o carro do nosso próximo? Nós desejamos o salário do nosso próximo? Sabe, num desse pecado que nós cometemos, nós já não somos dignos de entrar no céu. Sabe, a nossa natureza é corrompida. Então Jesus leva ele até os mandamentos, porque diante dos mandamentos ele deveria enxergar que ele não poderia se salvar. Glória a Deus. Sabe, quando Jesus Cristo diz isso para eles: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: olha só o que o jovem rico vai dizer. O jovem rico vai dizer: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha só a visão distorcida de alguém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha só o que o pecado faz com o ser humano. Sabe, irmãos, essa é a depravação total do homem. Sabe, o homem é totalmente depravado. Sabe, irmãos, você fala para ele sobre os seus pecados, você fala para ele sobre os seus problemas, a palavra o confronta sobre as suas fraquezas, e ele vira e ele diz: tudo isso aí eu faço. Sabe, é aquele crente que vira e fala: é mesmo, Senhor? Fala com ele, Senhor, fala com ele. Serve para o outro, não para ele. Glória a Deus. Fala mesmo, Senhor, tem gente que precisa ouvir. Tem gente, mas não é ele. Sabe, irmãos, é a hipocrisia. Sabe, irmãos, então ele não se enxergava. A depravação total do homem é essa. Sabe, irmãos, quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, a natureza do homem passou a ser corrompida. Sabe, irmãos, então o homem acha que é bom quando não é. Sabe, irmãos, o homem faz um monte de maldades, mas ele acha que numa bondade ou outra que ele faz, ele pode ser salvo. Sabe, e o jovem rico, ele deveria ter virado para Jesus e ele deveria ter dito: Jesus, como que eu posso me salvar? Jesus, eu não consigo cumprir os mandamentos. Não, ele vira para Jesus e ele vai dizer: que bom, então eu sou salvo. Eu sou salvo, Jesus, porque eu estou cumprindo tudo isso aí. Olha, eu sou alguém que cumpre cada um desses mandamentos aí, com certeza eu estou salvo. Sabe, se ele pudesse ser salvo porque ele guarda a lei, para que serviria Jesus Cristo na vida dele? Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então o que acontece? E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: sabe,
Quando diz aqui que Jesus Cristo o amou, a tradução aqui ideal não seria amou. A tradução ideal aqui seria Jesus se compadeceu. Sabe, diante de um sentimento dele não conseguir enxergar a sua miserabilidade, diante de um sentimento de ele não conseguir enxergar o seu pecado, Jesus se compadeceu diante da situação, diante daquela situação dele estar caminhando para o inferno, mas dele achar que está caminhando para o céu, sabe? Jesus se compadeceu. Jesus vai dizer, falta-te uma coisa. Olha só, Jesus vai dizer, falta-te uma coisa, vai, e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Sabe, olha só, era para ele ter se identificado nos mandamentos, ele não se identificou. E como ele não se identificou nos mandamentos, e Jesus Cristo pegou e expôs o pecado dele para que ele pudesse enxergar. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes não adianta falar sobre pecado de uma maneira superficial. Sabe, não adianta pregar sobre pecado, irmãos, vamos nos santificar. Sabe, irmãos, ninguém vai ser confrontado com seus pecados ouvindo isso. Sabe, irmãos, não adianta dizer, vamos caminhar com Deus, vamos deixar o mundo. Sabe, irmãos, muitas vezes é preciso colocar o dedo na ferida. Muitas vezes é preciso apontar os problemas, da mesma maneira que nós apontamos os problemas hoje aqui, quando nós lemos o tópico de doutrina. Sabe, porque senão as pessoas ouvem a palavra e as pessoas vão dizer, ai que bom, eu estou fazendo, eu estou certinho, eu estou caminhando, estou bem, quando não está nada bem, quando está fazendo tudo errado, quando caminha do jeito que bem entende. Então Jesus Cristo vem, e Jesus Cristo coloca o dedo na ferida, e Jesus Cristo mostra ali o pecado. E diante de Jesus Cristo mostrar o pecado ali, não havia como ele dizer, não, esse pecado aí eu não tenho, esse pecado aí eu não faço. E é o que a gente vai ver. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Jesus Cristo manda ele vender tudo o que ele tinha. Mas ele, olha só o jovem rico, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só, diante do confronto com o pecado, antes ele estava todo alegre, maravilha, sou salvo porque eu cumpro todos os mandamentos, que beleza. Mas quando Jesus Cristo mostrou ali o pecado, colocou o dedo na ferida e mandou ele fazer algo que realmente ia mostrar se ele era um servo de Deus ou não, sabe, ele simplesmente se retirou. Ele se retirou porque ele possuía muitas propriedades, ele possuía muita riqueza. Sabe, olha só o que o pecado faz. Sabe, irmãos, o pecado, quando as pessoas são confrontadas com o seu pecado, quando as pessoas são confrontadas com os seus problemas, sabe por que elas não mudam? Glória a Deus. Sabe, irmão, sabe por que elas não se transformam? Sabe por quê? Porque elas acham que se elas abandonarem aquilo, elas não vão ser felizes. Sabe, irmãos, é como se a gente falasse de vestimenta hoje aqui e a pessoa virasse e dissesse, mas como eu vou ser feliz se eu não vestir a minha roupa sensual? Glória a Deus. Sabe, mas como eu vou ser feliz? Sabe, como eu vou ser feliz sem as minhas pérolas, sem as minhas joias? Sabe, como eu vou ser feliz? Sabe, se eu deixar de fazer aquilo que eu gosto, como que eu vou ser feliz? Glória a Deus. Sabe, o pecado faz com que as pessoas achem que para ela ter felicidade, elas precisam procurar felicidade fora de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e nesse caso aqui, o jovem rico pensou, como que eu vou ser feliz? Sabe, como que eu vou ser feliz se eu abrir mão das minhas propriedades, se eu abrir mão do meu dinheiro, se eu abrir mão, sabe, disso tudo, como que eu vou ser feliz? Sabe, somente a vontade de Deus, somente a graça de Deus não vai me fazer feliz. Glória a Deus. Sabe, irmãos, olha só o que é a depravação do homem. Olha só o que é a depravação do homem, é achar que ele pode alcançar alegria em alguma coisa fora de Deus. Sabe, irmãos, é achar que ele pode estar completo, que ele pode estar satisfeito em alguma coisa fora de Deus. Sabe, é por isso que existem os divórcios. Sabe, irmãos, é por isso que existem as separações, é por isso que existem as brigas. Sabe, porque num momento a pessoa acha que a alegria é casar, mas no outro momento a pessoa acha que a alegria é divorciar.
Sabe, irmão, num outro momento a pessoa acha que a alegria é bater no outro, porque o outro provocou. Sabe, num momento a pessoa acha que a alegria... Sabe, então esse é o problema, é achar, sabe, irmãos, que alguma coisa pode nos trazer mais alegria do que a vontade de Deus. Sabe, irmãos, e quantos não estão vivendo isso? Quantas pessoas não abrem mão da sua vida? Quantas pessoas não abrem mão do seu conforto? Quantas pessoas não abrem mão da sua maneira de ser? Porque elas dizem, como que eu vou ser feliz se eu abrir mão daquilo que eu gosto? Sabe, Jesus está querendo dizer para ele, ó, jovem rico, sabe, o dinheiro está matando você, jovem rico. Glória a Deus, Senhor. Sabe, você está amando mais o dinheiro do que a Deus. Sabe, a passagem não está nos dizendo que nós temos que ser pobres. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que a passagem está dizendo, sabe, é que a nossa alegria não pode estar no dinheiro. Glória a Deus. Sabe, irmãos, que a nossa alegria não pode estar nas coisas dessa terra. Que a nossa alegria não pode estar nas coisas desse mundo. Graças te damos. Sabe, irmãos, e é isso que o pecado faz com o homem. O pecado faz com que quando nós venhamos a ser confrontados com nossos pecados, sabe, irmãos, que nós venhamos a dizer, não, eu não posso abrir mão disso. Porque se eu abrir mão disso, eu não serei feliz. Ou seja, a felicidade não está em Deus, a felicidade está em outras coisas dessa vida. Sabe, irmãos, é isso que o pecado faz, é isso que o pecado fez no homem, e é isso que Jesus Cristo está demonstrando para o jovem rico. Né? E então Jesus olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Sabe, Jesus vai dizer, ó, quão difícil é alguém entrar nos céus, sabe, quando ele acha que alguma coisa é mais importante do que Deus. Sabe, como vai ser difícil alguém se salvar quando ele acha que é mais importante, sabe, estar fazendo alguma coisa do que estar servindo a Deus. Sabe, é por isso que Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Por que os pobres de espírito? Porque Jesus está dizendo, ó, bem-aventurado é você que não se satisfaz nas coisas desse mundo. Bem-aventurado é você que não se completa, não se realiza nas coisas desse mundo. Porque agora eu estou aqui e eu posso completar você. Glória a Deus. Sabe, irmãos, mas quem se acha rico de espírito, como esse jovem rico aqui, ele vira para Deus e ele fala, Deus, eu não posso. Deus, se eu abrir mão da minha vaidade, sabe, eu não vou ser feliz. Deus, se eu abrir mão do meu amor ao dinheiro, eu não vou ser feliz. Sabe, Deus, se eu abrir mão do meu vocabulário mundano, eu não vou ser feliz. Sabe, esse é o meu jeito de ser, Deus. E Jesus vira para essas pessoas e diz, ó, quão difícil é para vocês alcançarem o reino de Deus. Glória a Deus. Sabe, quão difícil vão ser para vocês alcançar a vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Sabe, e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Sabe, e a riqueza aqui, muitas vezes não é a riqueza do dinheiro. Sabe, irmãos, é a riqueza, sabe, de se achar que vai se salvar através de si mesmo. Sabe, eu sou alguém rico, eu sou alguém com qualidade. Sabe, eu sou alguém que quando ora, Deus é obrigado a responder, porque eu sou um servo fiel. Sabe, ele se acha rico, sabe, nas suas qualidades. Sabe, ele se acha rico nas suas capacidades. Sabe, irmãos, ele se acha rico em si mesmo. Quão difícil é para esse tipo de pessoa que olha para si mesmo e vê riqueza em si mesmo se salvar. Né? E eles admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Sabe, olha só a conclusão que os discípulos chegaram é, como que alguém pode se salvar? Glória a Deus. Sabe, como que alguém pode negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Glória a Deus. Sabe, como que alguém hoje vem para a igreja, sabe, buscar a solução dos seus problemas e de repente eles ouvem na palavra que eles têm que abrir mão de si mesmo? Glória a Deus. Sabe, como que alguém pode se salvar? Como que alguém vai abrir mão, sabe, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus prazeres? Como que é possível alguém fazer isso? Sabe, irmãos, essa foi a pergunta dos discípulos. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que Deus está querendo dizer? Sabe, essa mudança não é uma escolha nossa. Sabe, irmãos, essa mudança não é nossa capacidade. Sabe, irmãos, esse negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus,
Sabe, irmãos, não é algo que vem de nós, e sim um mover de Deus para a nossa vida. Sabe, irmãos, é somente através da obra sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, por isso que o último item da folha lá era: se alguém veste roupas indecentes, perde a salvação. Não perde, por quê? Porque nunca foi salvo. Sabe, irmãos, quando Deus vem, Deus move o coração, Ele muda. Sabe, irmãos, quando Deus vem, Deus move o coração, Ele começa a caminhar uma vida para a glória de Deus, porque para nós mesmos é impossível. Sabe, irmãos, não é uma escolha. Sabe, irmãos, não é uma opção, não é algo que vem de nós mesmos, mas é como Jesus Cristo falou: para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, Senhor. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Sabe, você deixou tudo para caminhar com Deus? Você negou muitas vezes amigos, deixou parentes, você deixou suas vontades, você deixou seus desejos para caminhar com Deus? Deus te promete 100 vezes tanto. Olha só, mas olha como: receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, e irmãos ou irmãs, e mães e filhos, e campos, e em perseguições. Sabe, você deixou tudo para caminhar com Deus, você pode receber 100 vezes mais em perseguições. Glória a Deus, você pode receber 100 vezes mais em tribulações. Glória a Deus. Você pode receber 100 vezes mais, sabe, em dificuldades. Sabe, a tua vida pode piorar 100 vezes mais, mas no futuro, Deus te promete a vida eterna. É o que está escrito aqui, irmãos. Não está escrito: negue-se a si mesmo, que Deus vai te dar aquela casa dos sonhos. Sabe, não está escrito: negue-se a si mesmo, que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Sabe, irmãos, não está escrito que Deus vai cumprir os propósitos. Não está escrito que você vai negar a si mesmo e vai vir luta. Você vai negar a si mesmo e vai vir prova. Vai vir dificuldade. Sabe, o mundo vai se voltar contra você, porque a luz veio ao mundo e o mundo odiou a luz. E quando você se tornar luz, o mundo vai odiar você também. Sabe, mas no futuro eu te prometo a vida eterna. Eu te prometo o reino dos céus. Olha só qual que é o consolo do crente. Sabe, irmãos, esse tipo de coisa não consola mais os crentes hoje. Sabe, aquilo que consola os crentes hoje é: Deus vai mudar o teu cativeiro. Sabe, aquilo que consola os crentes hoje é: Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus vai te curar. Sabe, irmãos, isso daqui não consola mais os crentes hoje, mas os verdadeiros crentes, aqueles que foram movidos por Deus, sabe, esse é o consolo deles. Sabe, irmãos, então eles podem estar em prisões. Sabe, irmãos, eles podem estar à beira da morte. Sabe, irmãos, eles podem estar nos seus últimos suspiros diante de uma enfermidade terrível. Sabe, irmãos, que mesmo assim eles estarão plenos, satisfeitos e felizes, porque eles sabem que vão alcançar a vida eterna, vão alcançar o reino dos céus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e é isso que nós buscamos. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabe, aqueles que acham que vão entrar no céu primeiro porque são bons, porque são justos, porque são merecedores, porque têm qualidades, sabe, porque cumprem a lei, sabe, esses estão perdidos. Sabe, irmãos, mas os últimos, sabe, irmãos, aqueles que conseguem enxergar a sua condição miserável, aqueles que conseguem virar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um pobre pecador. Senhor, move o meu coração. Quão pequenos são quão grandes são as minhas fraquezas, quão terríveis são os meus pecados. Senhor, move o meu coração. Sabe, irmãos, aqueles que conseguem enxergar, sabe, que são pequenos, fracos e incapazes, sabe, irmãos, esses vão entrar no céu primeiro. Sabe, irmãos, porque eles vão enxergar que a salvação somente pode vir através de Jesus Cristo, e não através das suas obras, não através dos seus merecimentos, não através das suas capacidades. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.